Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 25 de janeiro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse o 41º vídeo, 41, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Em vídeos anteriores, uns 2 vídeos ou 3, estou aqui mostrando alguns detalhes da lenda do bezerro de ouro, que se encontra em Êxodo, na Bíblia, o segundo livro da Bíblia cristã, Êxodo, capítulo 32, aquela lenda sobre o Deus bezerro de ouro. E aqui mais um detalhe. Vou trazer aqui, gente, um comentário de um internauta, o Marcos Antônio. Aqui está. O Marcos Antônio, no vídeo de ontem, número 39 da série, ele escreve assim, abre aspas, quando eu olho para trás e vejo quanto tempo a religião tomou de mim, fico furioso comigo mesmo. Se arrependimento matasse, eu estaria morto por ter sido religioso, sendo enganado por líderes religiosos que só pensam em ter lucros em cima dos trouxas. E eu fui um destes trouxas. Eu fui um destes trouxas. Mas hoje, liberto dos enganos que um dia falaram para mim. Fecha aspas. Eis aí o comentário do Marcos Antônio, dizendo aí que foi cristão durante muitos anos e que foi enganado por líderes religiosos, que ele foi um trouxa em acreditar nisso e hoje ele está liberto dessa ilusão religiosa. Belo comentário aí do Marcos Antônio. E na mesma situação do Marcos Antônio, milhões de pessoas aí, gente. Milhões de pessoas realmente aí são enganadas, né? Não só no Brasil, como em todo o mundo. Muito bem. Sobre esse comentário aqui do Marcos Antônio, que ele foi enganado, veja como os líderes enganam os fiéis nas igrejas. E trago aqui a mesma passagem lendária bíblica, a do Deus bezerro de ouro, certinho? Veja aqui como o homem religioso, ele perde sua capacidade de raciocínio, ele perde sua inteligência. O filósofo alemão Nietzsche dizia que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. E o Marcos Antônio aqui teve sua inteligência paralisada durante muitos anos, porque ele aqui foi um cristão. E depois, agora, ele tem outra visão de mundo. Ele percebe que foi enganado, que ele foi ludibriado e que ele foi explorado aí financeiramente por líderes religiosos aí com a fome do dinheiro, certinho? Então eu trago aqui mais uma passagem bíblica que está lá na lenda do Deus bezerro de ouro, para que você entenda aqui o recadinho do Marcos Antônio. Naquela lenda do bezerro de ouro, aquilo ali, gente, é uma coisa horrível. É uma coisa horrível. A visão horrível, a visão má do escritor hebreu que escreveu aquilo ali, dizendo que o Deus hebreu, o Deus Javé, que é uma criação dos hebreus, dizendo que o Deus mandou matar mais de 3.000 pessoas simplesmente porque estavam adorando outro Deus. Gente, o Marcos Antônio foi um cristão. Ele não via essa maldade aí na Bíblia. Não via antes. A partir do momento em que ele começou a pensar, a raciocinar, aí ele viu que isso aí que está na Bíblia, a respeito do bezerro de ouro, o Deus, isso aí é mais uma aberração, é mais uma monstruosidade.
qualquer pessoa racional, nem a necessidade de ser um ateu, qualquer pessoa racional sabe que é um absurdo matar alguém apenas porque tem um Deus diferente. Isso que está na Bíblia e que os cristãos não veem, cegos pela fé, é a intolerância religiosa, é a não aceitação da crença de outras pessoas em outros deuses. Nessa lenda aí, hedionda que está na Bíblia, absurda que está na Bíblia, nessa lenda, o Deus hebreu manda matar mais de 3.000 pessoas só porque elas estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Veja que maldade isso aí. Só que os cristãos que estão aí dentro de igrejas, eles perdem a capacidade de raciocínio. Eles não conseguem mentalizar que isso aí é um absurdo, é uma maldade sem fim. Matar pessoas apenas porque tem uma crença diferente. O Marcos Antônio foi cristão e hoje ele está arrependido. Ele diz que sente vergonha dele mesmo por ter acreditado na doutrina cristã ou em qualquer religião. Ele diz que tem vergonha dele próprio por ter sido tão bobo para acreditar nessas bobagens. E ele tem razão. Qualquer pessoa racional fica indignada diante de alguém que mata outrem apenas porque não comunga com sua mesma religião. Entendeu? Vou dar um exemplo bem simples de que os cristãos que estão em igrejas não pensam, não raciocinam. Vou dar um exemplo aqui, fortalecendo o comentário do Marcos Antônio. Veja bem, os cristãos que frequentam igrejas aí, eles leem essa passagem aqui, que mais de 3.000 pessoas foram mortas aí, simplesmente porque estavam adorando outro Deus. E esses cristãos, lamentavelmente, veem isso aí como uma coisa normal, como um castigo aí. Veja a ignorância. E vou dar aqui o exemplo como os cristãos não pensam, não raciocinam. Ora, nos dias atuais, em alguns países por aí, principalmente na terra da Bíblia, onde ali ainda existe uma intolerância religiosa, são países ali mais apegados à religião, daí o atraso. Você vê, por exemplo, no Egito, muitos cristãos ali cóptas, muitos cristãos foram assassinados e são assassinados por radicais do islamismo. Certo? A gente vê isso aí na televisão, jornais, revistas, rádios, etc. Você vê inúmeros cristãos ali mortos porque não comungam com a fé, com a crença de seus assassinos. Há alguns dias, vários cristãos cóptas foram mortos no Egito por radicais islâmicos. Os radicais islâmicos queriam que esses cristãos deixassem a fé cristã e aderissem ao islamismo, entendeu? Então, esses cristãos cóptas lá no Egito foram barbaramente assassinados porque estavam adorando outro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da Javé, a crença em Jesus, entendeu? Então, esses cristãos lá no Egito foram mortos por isso. E os cristãos em todo o mundo, obviamente, ficaram indignados, né? Porque os cristãos foram mortos apenas porque acreditavam em Jesus e no Deus Javé, certinho? E foram mortos por isso. Os cristãos não ficam revoltados com isso? Claro que ficam. Para eles, os terroristas islâmicos fizeram uma barbaridade, só porque os cristãos não aderem à sua crença, não aderiram à sua crença, não é isso? Os cristãos não agem assim?
não ficam revoltados diante da morte de outros cristãos porque acreditam em Jesus? Pois bem, esses cristãos que ficam revoltados com os assassinos têm toda a razão. Só que eles não conseguem raciocinar que aqui na lenda do bezerro de ouro, o Deus Javé na lenda e o Moisés mataram mais de 13.000 pessoas apenas porque estavam adorando outro Deus. Entendeu? É a mesma maldade. O Deus hebreu e Moisés aqui matando pessoas que estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro, é a mesma maldade praticada pelos radicais islâmicos lá no Egito contra os cristãos. Viu como os cristãos não raciocinam? Eles não conseguem fazer uma ligação de um fato com o outro. Viu aí? Ora, repito, se os cristãos ficam revoltados com os radicais islâmicos que matam cristãos lá no Egito, se isso revolta os cristãos também deveriam ficar revoltosos contra o Deus hebreu e o Moisés, porque os dois, na lenda bíblica, fizeram a mesma coisa que os terroristas islâmicos. O Deus hebreu e o Moisés mataram mais de 3.000 pessoas hebreias porque estavam adorando outro Deus. Ora, os radicais islâmicos mataram também os cristãos cóptas porque estavam adorando outro Deus. O motivo é o mesmo. Se você se revolta contra os radicais islâmicos, você também deve se revoltar contra a ação na lenda aqui bíblica do Deus hebreu e Moisés, matando também pessoas porque estavam adorando outro Deus. Então, se você se revolta contra os radicais islâmicos, deve também se revoltar contra o Deus hebreu e o Moisés aqui na lenda de Êxodo capítulo 32, o Deus bezerro de ouro. É simples entender isso, mas os cristãos não conseguem, porque a crença religiosa corrói os neurônios. A crença religiosa destrói os neurônios. Como já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que inclusive era judeu e ateu. Certinho, gente? Então é simples entender isso. É simples você colocar o cérebro para funcionar. Se eu me revolto contra a intolerância religiosa dos radicais islâmicos que forçam os cristãos a aderirem à sua crença, nessa intolerância religiosa, se eu sou contra esses radicais islâmicos, também eu serei contra a ação aqui na lenda bíblica do Deus hebreu e de Moisés, matando também vários hebreus apenas porque estavam adorando outro Deus, entendeu? Essa intolerância religiosa dos radicais islâmicos em relação aos cristãos nos dias de hoje é a mesma intolerância religiosa que está aqui na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Então, parabéns aí ao Marcos Antônio por esse brilhante comentário. O Marcos Antônio, ele diz aqui, vou repetir o comentário dele, abre aspas. Quando eu olho para trás e vejo quanto tempo a religião tomou de mim, fico furioso comigo mesmo. Se arrependimento matasse, eu estaria morto por ter sido religioso, sendo enganado por líderes religiosos que só pensam em ter lucros em cima dos trouxas, e eu fui um destes trouxas, mas hoje liberto dos enganos que um dia falaram para mim. Fecha aspas. Belo comentário, Marcos Antônio, e parabéns, meu amigo, por você ter saído da ilusão religiosa, porque ela explora, ela aliena, ela bestializa as pessoas. Parabéns.